E aí galera, tudo certo? Vasco Patu por aqui. Qual é o seu nível de identificação com os seus pensamentos? Isso tem uma relação direta com o processo de ansiedade. Eu vou explicar por quê. O ciclo do processo ansioso, ele sempre parte de um padrão de pensamentos pré-estabelecido no futuro, com medo, insegurança, incerteza. Em alguns momentos, pode ser um futuro ligado a algo do passado que não foi muito bom para você. Exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Eu criei uma empresa, era um cursinho pré-vestibular. Isso foi no comecinho dos anos 2000. E aí, acabou não dando certo. Quando eu montei outro empreendimento, que já é a empresa atual, né, a AbHub, automaticamente o medo do fracasso, ou seja, do futuro, automaticamente surgiu vinculando essa memória ao passado, que não deu certo. Então, pode ser alguma coisa do seu passado que gere medo do futuro, ou seja, um aprendizado que não foi muito legal, você acaba trazendo isso para o agora. Então, tudo pode estar relacionado com um padrão de pensamentos que gera gatilhos de medo, e esses gatilhos de medo podem ou não gerar sintomas. Ou não, porque se for muito leve, você vai ter só, sei lá, uma frisinha na barriga e tal, mas você pode ter gatilhos mais fortes e sentimentos mais fortes. Taquicardia, sudorese, dores crônicas, transtornos de ansiedade, seja o generalizado, seja o transtorno obsessivo compulsivo, enfim, muitas e muitas possibilidades relacionadas à ansiedade aí. Mas por que eu falei de identificação com o pensamento? Porque é o seguinte, não tem como o processo de ansiedade se estabelecer se não existe um comportamento mental que se repete. A ansiedade, ela não surge do nada. Em casos, vou até me corrigir, em casos esporádicos, em um trauma muito forte, por exemplo, um grande acidente que você passou, de repente um assalto, não sei, um trauma. Esse trauma, a partir desse trauma, essa visita a esse trauma pode gerar um processo de ansiedade que a gente até chama de estresse pós-traumático em guerras e tal. Pronto, beleza. Então aí foi, do nada teve o evento, mas assim, sempre o processo de ansiedade dentro das pessoas que não sofreram grandes traumas, está relacionado com pequenos pensamentinhos, vamos botar esses pensamentos aí em gotas. Pequenas gotas de pensamento que vão entrando nesse copo. E esse copo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e naturalmente você esborra esse copo cheio d'água com esses pequenos pensamentos de insegurança, incerteza, expectativa exagerada, e aí você vai numa bola de neve que não tem fim, até que você entenda que existe esse padrão estabelecido. Porque é isso que gera os sintomas. Quando eu faço uma reflexão de como eu era, e porque eu fui 25 anos ansioso, eu gerava uma expectativa absurda em tudo que eu ia fazer. Se eu me propunha a ser jogador, eu joguei muitos anos handball. Minha nossa, era um negócio, até o treino para mim era algo que me deixava ansioso, porque como eu ia performar nesse treino, quantos gols eu ia fazer, sabe? Era um negócio que eu ficava num loop infinito de expectativas e tal. Então, a gente primeiro tem que entender qual é o nível de identificação que eu tenho com os meus pensamentos. E aí, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Nível de identificação é o quanto de certeza que você tem que esses seus pensamentos são reais. Porque no momento que você entra no mundo dos pensamentos e você que acredita que tudo aquilo que você pensa vai se tornar pura realidade, imagina agora na mente de um ansioso, onde o que você pensa é relacionado a negativismo, pessimismo, insegurança, incerteza. Então, quanto maior for a sua identificação com os pensamentos, maior vai ser o nível do gatilho de medo, porque você acredita que o seu pensamento é aquilo que você está pintando na sua mente. Automaticamente, os gatilhos de medo vão ser muito grandes e os sintomas maiores ainda. E você entra num ciclo, num loop que não tem fim. Não tem fim entre o que você pensa, o que você tem de gatilho de medo e o que você sente. Existe uma técnica
dentro das técnicas de alívio imediato do processo ansioso, que é nossa especialidade, né, construir, elaborar protocolos e técnicas baseadas em tudo que a gente lê e estuda pelo mundo, é uma técnica muito simples de não identificação. É trazer o pensamento que gera sentimento, ou seja, gera gatilho de medo e sentimento para o consciente. Você está atenta, você está atento ao que você pensa. Toda hora. O seu nível de alerta não pode ser para o externo, para o medo, tem que ser para o que você pensa. E no momento que você entendeu o que você pensa, olhou de cima, imagina que o pensamento surgiu, você olha para ele. Aí você analisa esse pensamento. Esse pensamento é positivo para mim ou é negativo para mim? É negativo para mim. E você tem que deixar esse pensamento ir embora. Todas as vezes que você faz esse trabalho, você diminui a sua identificação com o mundo dos pensamentos. E esses pensamentos são os mesmos que geram gatilhos de medo, que geram sintomas do processo de ansiedade. Simplesmente não vão gerar mais quando você treinar essa não identificação. E o trabalho e o treino tem que ser diário. A todo momento a sua mente está explodindo de pensamentos. Perceba e gentilmente não se conecte. Como é que eu não vou me conectar, Vasco? O pensamento surge, mas quem conta a história é você. As histórias é que fortalecem o pensamento, é que fazem esse pensamento virar memória, é que faz a sua mente buscar essa memória. Então, todo gatilho mental, todo gatilho de pensamento, ele traz uma história em conjunto com ele. Então, no momento que você pensar, meu dia vai ser péssimo, perceba o pensamento, deixa ele embora e traz uma âncora para o agora. Vem para cá, vem para esse mundo. E não conta a história. A história seria, meu dia vai ser péssimo porque é os porquês do dia ser péssimo que geram todo o processo e aumento de gatilhos de medo. Então, simplesmente, o gatilho vem, o gatilho é o pensamento. Meu dia vai ser ruim. Não vai ser ruim. Deixa ir embora e volta para o agora. E que âncoras são essas? Olha, pode ser uma atividade que você esteja fazendo agora, nesse exato momento. Pode ser simplesmente lavar o rosto, porque você já ia lavar o rosto. Pode ser ir fazer xixi, porque você ia fazer xixi. Pode ser uma refeição, um lanche que você vai fazer. E você simplesmente vai comer consciente, em vez de estar vinculado ao pensamento e às histórias. Pode ser simplesmente você pegar 5 minutos do seu dia e respirar. Só ficar percebendo o pensamento chegando e deixando o pensamento ir embora. E sempre o deixar ir é que vai fazer a sua mente ficar forte e não identificada com aquilo que você pensa. E pode ser qualquer coisa. Expectativa exagerada no futuro, medo de segurança, baixa autoestima, medo do julgamento. Qualquer coisa simplesmente é não se identificar com aquilo que você pensa. E no momento que você não se identifica com aquilo que você pensa, você vai trilhar uma jornada de melhoramento, porque você sabe onde você quer estar, que é aqui, e não no mundo dos pensamentos e das histórias de terror, seja do passado, seja do presente, seja do futuro. A próxima fase é você não se identificar com o que você sente. Você tem que entender de maneira consciente que o que você sente vai passar e que foi pré-estabelecido por um ciclo de eu penso, eu gero medo, esse medo gera sentimento. Vai passar. É fácil? Não. É possível? Totalmente. Você está acima do que você pensa. Você está acima dos seus pensamentos. Seus pensamentos são construções elétricas e bioquímicas de células que são feitas para pensar, que são os neurônios. Mas você está acima disso porque se eu pedir para você projetar nesse exato momento uma praia e simplesmente você fechar os olhos e pensar numa praia, você é capaz de pintar o mar, é capaz de olhar a areia, é capaz até de sentir cheiro do mar. Então, isso é você. Você consegue controlar os seus pensamentos, isso é a prova. Mas eles vão surgir porque os neurônios têm que fazer alguma coisa. Então eles vão surgir, os pensamentos, as memórias vão surgir. A identificação com eles é que a gente não pode alimentar a partir das histórias de terror que a gente conta pra gente mesmo. Com disciplina, foco, atenção e vontade de mudar, você naturalmente consegue não se identificar com esses pensamentos, não contar essas histórias de terror e naturalmente vai se sentindo melhor. Agora você tem que ser também extremamente resiliente para entender que
A vida vai te provar em alguns momentos. Você vai sofrer em alguns momentos. Simplesmente não resista. Sinta as dores e deixe ir. Durante a nossa vida nós vamos perder pessoas. Nós vamos fracassar em alguns momentos. Simplesmente isso não define quem você é. A única coisa que define o que você é o exato momento que você está vivendo. Esse segundo é o que define você. Então, seja 100% presente nesse exato segundo. Beleza? Então, era este o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de me procurar aí nas redes sociais, enfim, onde a gente tiver. Bota aí Vaspatu e vamos nas várias plataformas que a gente está. Beleza, meu povo? Se ainda não baixou o protocolo, o link está aqui embaixo, protocolo de alívio imediato da ansiedade, com várias técnicas bem legais, e estamos juntos nesse processo de melhora. Grande abraço!